Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, redes sociais aparecendo aqui na tela para vocês, Twitter e Instagram, segue a gente por lá e também na descrição aqui embaixo tem o clube de membros do canal. Quer participar do grupo do WhatsApp, do palpitão dos inscritos? Então vai aqui embaixo agora mesmo, clica aqui, se torna membro do canal Nocaute e vem participar com a gente aqui então do palpitão, tá bom? Bem, vamos lá para as notícias, galera. Vamos começar hoje falando um pouco da luta entre o Conor McGregor e também o Dustin Poirier. Saíram os números de vendas de pay-per-view deste UFC e simplesmente ele se tornou o segundo evento mais vendido da história do UFC. O UFC que teve o Nurmagomedov enfrentando o Conor McGregor, ele foi o evento mais vendido da história. Ele vendeu 2,4 milhões de pacotes de pay-per-view. A gente lembra que nessa luta do Khabib contra o Conor, teve muita coisa que rolou antes da luta. Teve aquele episódio lá do ônibus, onde o McGregor acabou atacando o ônibus onde o Nurmagomedov estaria, então aquilo ali acabou fazendo com que a rivalidade entre os dois fosse lá em cima e aquilo ali motivou muito para que este evento se tornasse um evento muito bem vendido. Vendeu 2,4 milhões de pacotes de pay-per-view e a luta deste final de semana, a trilogia entre o Dustin Poirier e o Conor McGregor, chegou bem perto, mas ainda assim não conseguiu ultrapassar o número de vendas do evento do Khabib contra o Conor, mas vendeu muito bem. Vendeu 1,8 milhões de pacotes de pay-per-view, segundo evento mais vendido da história do UFC, superando o próprio Conor McGregor contra o Nate Diaz naquela segunda luta, que vendeu 1,6 milhões de pacotes de pay-per-view. Então, se a gente pegar os 5 eventos mais vendidos da história do UFC, em todos eles a gente tem o Conor McGregor, cara. É impressionante a popularidade, o carisma do Conor McGregor e como esse cara sabe vender as suas lutas, porque toda vez que ele luta, lota a arena, esgotam os ingressos muito rápido e o pay-per-view é muito bem vendido, cara. Então, novamente, o McGregor vendendo 1,8 milhões de pacotes de pay-per-view nessa trilogia contra o Dustin Poirier. Comente aqui embaixo o que vocês acham destes números aí, não só do McGregor, também do Poirier, né? Já que os dois estavam ali nessa luta principal. Também o Khabib comentou um pouco sobre a luta do último sábado. A gente viu que o McGregor acabou falando que o segundo round seria diferente e para o Khabib, o Conor já teve um segundo round contra o Poirier, lembrando ainda daquela luta que foi lá em Abu Dhabi, na Ilha da Luta, onde rolou um segundo round e o Conor foi nocauteado pelo Poirier no segundo round. Segundo o Nurmagomedov, se os dois lutarem 100 vezes, o Poirier vence o Conor 100 vezes. Olha só o que o Khabib comentou. Ele teve chance no segundo round em Abu Dhabi contra Poirier. Nada aconteceu. O que vai acontecer? Acho que nada vai acontecer. Os juízes deram 10-8 para o Poirier. Ele massacrou. Acho que se eles lutarem 100 vezes, Dustin vence as 100. Bem, tá aí as palavras do Nurmagomedov. Talvez não seja 100 em 100 vezes, mas realmente, cara, hoje o Poirier é um lutador melhor do que o Conor. E não é porque ele venceu lá na primeira luta, ou melhor, na segunda luta, né? E agora venceu também essa terceira luta. Não é porque ele vem de 2 vitórias contra o Conor que o Conor não pode vencê-lo. A gente sabe que o Conor é um lutador de ótimo nível também, tem poder de nocaute, uma boa mãozada pode terminar com a luta. Então, não dá pra gente dizer assim, de 100 o vai vencer 100. Mas, de fato, que o Conor já vem em decadência na sua carreira, enquanto o Poirier hoje talvez seja o auge físico do Dustin Poirier e vai realmente ser muito difícil de ser batido. Quem também falou um pouco do Poirier foi o Charles do Bronx, o brasileiro. Em entrevista ao site Super Lutas, ele comentou um pouco agora sobre esse duelo contra o Poirier, agradeceu as palavras do Poirier. Ontem a gente acabou trazendo aqui no canal um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, onde o Poirier defendeu o Charles do Bronx contra um jornalista que acabou mencionando que o Charles era só mais um cara ali com o cinturão, e o Poirier foi lá, defendeu, acabou citando a história do Charles, 10 anos no UFC, um cara que sofreu algumas derrotas, que deu a volta por cima e conquistou o cinturão com méritos. O Poirier elogiou muito o Charles do Bronx, ele agradeceu o Poirier e prometeu que vai ser uma guerra essa luta entre os dois. Olha só o que o Charles do Bronx comentou. Ele é um cara duríssimo, merece todo o respeito por tudo
tudo que vem fazendo no UFC. Agradeço de coração por todas as vezes que ele citou meu nome, sempre muito bem. Falou que me assiste, que acompanha a minha história e tudo que eu passei. Com certeza serão dois caras duríssimos, que andam pra frente, que tem poder nas mãos, será uma guerra. Eu não estou preocupado com o que ele tem para mim, mas sim para o que eu posso levar para o octógono. Mostrando que eles batem, eu sinto e levanto, sempre para frente. Bem, tá aí a declaração então do Charles do Bronx, também elogiando muito o Dustin Poirier, e com certeza, cara, essa tem tudo para ser uma das maiores lutas aí deste segundo semestre, deve rolar ainda este ano. O Charles não cita a data da luta, porque na verdade ainda não tem nada de forma oficial, mas na minha opinião, novembro ou dezembro no máximo, a gente vai ver essa luta entre o do Bronx e o Dustin Poirier. Eu acho que não vai passar muito disso, caso o Charles não tenha lesão, nem o Dustin Poirier. Essa luta acontece ainda em 2021, mas pro finalzinho aí do ano a gente vai ver esse duelo. Aproveita e deixa aqui os comentários aí de vocês, quem vai vencer? Charles do Bronx mantém o cinturão ou o Dustin Poirier vai tomar o cinturão do brasileiro? Eu casei as lutas do último final de semana, está lá no Instagram do canal, onde eu inclusive coloquei o do Bronx enfrentando agora o Dustin Poirier, porque não tem outra luta, cara. Todo mundo quer ver esse duelo e acho que vai ser uma grande luta aí pra vocês também que gostam do MMA. Com certeza é a melhor luta que a gente tem hoje no peso leve. Quem também comentou um pouquinho do evento do final de semana e acabou descendo o porrete aí em cima do Conor McGregor foi o brasileiro Rafael dos Anjos. O dos Anjos acabou fazendo esta publicação, onde ele acabou escrevendo o seguinte: quando quebrei meu pé, antes da luta, esse cara zombou da minha lesão e continuou fazendo isso por anos. Prove seu próprio veneno, se humilhe. Bem, nessa publicação a gente vê que o dos Anjos pegou um pouquinho pesado ali em algumas palavras, foi um pouco criticado, mas assim, a gente lembra que o dos Anjos teve o pé quebrado lá em 2016, quando ele iria lutar contra o Conor McGregor. Na época a luta não aconteceu e o McGregor desceu o porrete nele também, tirou muito sarro dessa lesão do dos Anjos, e agora ele explicou um pouco por que ele fez essa publicação. Ele acabou falando um pouco dessa declaração. Olha só o que ele comentou. Eu não acredito em karma. Não quero nada ruim para ele e desejo uma recuperação rápida. Mas eu tinha que fazer isso. As pessoas ainda se divertem com minha lesão. Isso é o que me incomoda, porque as pessoas zombam da lesão de alguém. Eu não zombei da lesão dele. É um esporte de combate e nos machucamos, não só na luta, mas nos treinamentos também. Quebrei meu pé, fiquei engessado por 6 semanas e este cara e seus fãs zombaram de mim por anos. Agora ele provou do seu próprio remédio. Na pesagem, ele disse que o evitei por ter o pé machucado. Disse que Poirier sairia de maca. Olha como as coisas aconteceram. Ele saiu de maca e com o pé quebrado. Ele provou seu próprio veneno. Desejo a ele uma recuperação rápida, mas ele falou muito. Bem, tá aí as palavras do Rafael dos Anjos. E na minha opinião, cara, assim, quando o Conor McGregor provoca alguém, quando ele tira sarro, como ele tirou lá do Rafael dos Anjos, como todos esses anos aí ele vem tirando de vários lutadores, quando acontece qualquer coisa com o Conor McGregor, ele tem que aguentar também as brincadeiras que vão rolar pra cima dele, tem que aguentar as provocações. Tudo bem que ele quebrou a perna, então ninguém tava torcendo para que isso ali acontecesse, nenhum lutador tava torcendo para que o Conor fosse lá e quebrasse a perna, mas muita gente estava torcendo para ele perder a luta. Entre os lutadores ele não é muito querido por causa dessas provocações. No último final de semana falou da esposa do Dustin Poirier, então algo bem pesado aí para um lutador chegar e levar para uma coletiva ou levar para dentro do octógono. A gente lembra que ele inclusive falou em matar o Dustin Poirier quando estivesse dormindo ali, palavras pesadas que ele disse dentro do octógono ali com a perna quebrada. Então ele não é muito querido. Então se o Rafael dos Anjos cita aqui que não torceu pela lesão e sim torceu pela derrota dele, tudo bem, faz parte, os dois são adversários, estiveram para lutar lá em 2016, a luta não rolou, e eu acho que o Conor McGregor voltando, fazendo aí uma luta ou outra, um dos possíveis adversários que ele tem que lutar é o dos Anjos, cara. Eu acho que é uma luta que tem toda uma história, tem um passado entre os dois, teve essa treta que rolou no final de semana lá depois da pesagem, quando os dois se encontraram. Então é uma luta muito fácil do UFC vender e é um duelo que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ver acontecendo. Mas enfim, comente aqui embaixo as notícias de hoje, deixa o like aí para ajudar o canal, se inscreve, eu volto logo mais, um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau e fui!